Audiobook Amando a Jesus Cristo, Meditações para a Quaresma. 41º dia, segunda-feira da Semana Santa. Do amor que Jesus Cristo nos demonstrou na sua paixão. Página 279. Santo Ambrósio Maria de Ligório. 41º dia. São Francisco de Sales chama o Monte Calvário o Monte dos Amantes. E diz que o amor que nasce da paixão é fraco, dando com isso a entender que a paixão de Jesus Cristo é o incentivo mais forte para nos mover e inflamar a amar o nosso Salvador. Para que possamos compreender em parte, pois totalmente é impossível, o grande amor que Deus nos demonstrou na paixão de Jesus Cristo. Basta lançar um olhar ao que dizem as Sagradas Escrituras. Escolherei só alguns textos mais importantes que falam deste amor, e que ninguém ache fastidioso que eu repita esses textos que falam da paixão, tendo já citado muitas vezes em outras obras minhas. Também certos escritores de obras perniciosas, que tratam de obscenidades, repetem sempre suas pilhérias impúdicas para despertar mais fortemente a concupiscência de seus incautos leitores. E a mim não me será então permitido repetir aqueles trechos das Sagradas Escrituras que são mais aptos a inflamar os ânimos do amor divino? Falando deste amor, diz o próprio Jesus: assim Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. João 3,61. A palavra assim significa muito. Ela nos faz compreender que, tendo-nos dado o seu Filho unigênito, Deus nos demonstrou um tal amor que nós nem sequer podemos compreendê-lo. Por causa do pecado, todos nós estávamos mortos, tendo perdido a vida da graça. O Pai Eterno, porém, para dar a conhecer ao mundo a sua bondade e nos fazer compreender quanto nos amava, quis enviar à terra seu Filho, para que ele, com a sua morte, nos restituísse a vida. Nisso é que se manifestou a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que nós vivamos por ele. 1 João 4,9. Para nos perdoar a nós. Deus não quis perdoar a seu próprio Filho, desejando que ele assumisse o peso de satisfazer a justiça divina por todas as nossas culpas, o qual não poupou seu próprio Filho, mas entregou-o por todos nós. Romanos 8,32. Disse, entregou-o, como se o depositasse nas mãos dos algozes que o encheram de ignomínias e dores, até fazê-lo morrer de dor em um patíbulo ignominioso. Primeiramente, Deus o sobrecarregou com todos os nossos pecados, e o Senhor pôs sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. E depois quis vê-lo consumido de opróbrios e das mais acerbas aflições, tanto internas quanto externas. Eu o feri por causa dos crimes de meu povo, e o Senhor quis quebrantá-lo na sua fraqueza. Isaías 53, do 8 ao 10. São Paulo, considerando este amor de Deus, chega a dizer: por causa de excessiva caridade com que nos amou, quando estávamos mortos pelos pecados, ele nos deu a vida em Cristo. Efésios 2, 4 ao 5. Ele diz, por causa da excessiva caridade com que nos amou. Como? Em Deus poderá haver excesso? Sim. Fala dessa maneira para que compreendamos que Deus fez pelo homem coisas que, se a fé não atestasse, não se poderia crê-lo. Por isso, exclama a Santa Igreja, cheia de admiração: ó admirável condescendência de vossa paixão para conosco!
ó inestimável predileção de vossa caridade. Para redimirdes o servo, entregastes o filho. Note-se esta expressão da igreja, predileção da caridade. Esse amor é mais caro a Deus que todos os amores que consagra às outras criaturas. Sendo Deus a caridade em si, o próprio amor, como escreve São João, Deus é amor, Deus é caridade. 1 João 4,8. Ama todas as criaturas, pois tu amas todas as coisas que existem e não odeia alguma das que fizeste. O amor é Sabedoria 11, 25. O amor que ele dedica ao homem parece, porém, ser-lhe caro e avantajado, pois chega a preferir o homem aos anjos, querendo morrer pelos homens e não pelos anjos que se haviam extraviado. Ele se entregou a si mesmo. Falando do amor que o Filho de Deus consagra ao homem, notemos que, vendo de um lado o homem perdido pelo pecado e de outro a justiça de Deus, que exigia inteira satisfação pela ofensa recebida do homem, que não estava em condições de fazê-lo, ofereceu-se espontaneamente pelo homem. Foi oferecido porque ele mesmo o quis, Isaías 53, 7. Como um humilde cordeiro que submete aos carnífices, como um humilde cordeiro se submete aos carnífices, permitindo-lhes que lhe dilacerem as carnes, o conduzam à morte, sem se lamentar nem abrir a boca, como já havia predito. Será levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro diante do que o tosquia, emudecerá e não abrirá a boca. Isaías 53, 7. São Paulo escreve que Jesus, para obedecer seu Pai, aceitou a morte da cruz. Fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8. Não se julgue, porém, que o Redentor de sua parte não o quisesse morrer, ou que só o quis para obedecer ao Pai. Ele se ofereceu espontaneamente a essa morte e quis morrer por própria vontade pelo homem, levado pelo amor que lhe consagrava. Como ele mesmo declarou em São João: eu mesmo entrego a minha alma, ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou de mim mesmo. João 10, 18. E acrescentou que era esse o ofício de um bom pastor, dar a sua vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a alma por suas ovelhas. João 11, 14. Por que quis morrer por suas ovelhas? Que obrigação tinha como pastor de dar a vida por suas ovelhas? Que obrigação tinha como pastor de dar a vida por suas ovelhas? Quis morrer por causa do amor que lhes tinha e assim livrá-las do poder de Lúcifer. Ele nos amou e se entregou por nós. Efésios 5, 2. Claramente afirmou nosso amado Redentor quando disse: e eu, quando for levado da terra, atrairei tudo para mim. João 12, 32. Com essas palavras, quis designar a morte que teria de sofrer sobre a cruz, como esclarece o mesmo evangelista. Dizia isso significando de que morte havia de morrer. João 12, 33. Comentando as palavras, tudo atrairei para mim, diz São João Crisóstomo, como se tudo estivesse retido pelo tirano. Com a palavra atrairei, quer o Senhor significar que ele, com sua morte, nos arrancou a força das mãos de Lúcifer, o qual, como tirano, nos conserva encadeados como escravos para nos atormentar eternamente no inferno depois da morte. Infelizes de nós, se Jesus Cristo não houvesse morrido por nós. Todos deveríamos ser condenados ao inferno. Que grande motivo temos para amar a Jesus Cristo. Merecemos o inferno e ele, com sua morte e efusão de seu sangue, livrou-nos da desgraça. Lancemos de passagem um olhar sobre as penalidades do inferno.
onde já se acham muitos infelizes a suportá-las. Esses infelizes estão imersos num mar de fogo no qual sofrem uma agonia ininterrupta, pois nesse fogo experimentam toda a sorte de tormentos. Estão entregues às mãos dos demônios que, cheios de furor, não fazem outra coisa senão atormentá-los incessantemente. Mais do que pelo fogo e por todos os outros horrores, são atormentadas pelo remorso da consciência e pelos pecados cometidos durante a vida, por cuja causa foram condenados. Vêem fechado para sempre todo caminho que pudesse conduzi-los para fora desse abismo de tormentos. Vêem-se banidos para sempre da companhia dos santos e da pátria celeste para a qual foram criados. Porém, o que mais os aflige e constitui seu inferno é verem-se abandonados de Deus e condenados a não poderem mais amá-lo nem recordar, senão com ódio e rancor. Desse inferno nos livrou Jesus Cristo, remindo-nos não com outro ou outros bens terrenos, como diz São Lourenço Justiniano, mas dando-nos o seu sangue e sua vida sobre a cruz. Os reis da terra enviam seus vassalos à morte na guerra para conservar a sua própria vida. Jesus, pelo contrário, quis morrer por nós, criaturas suas, para nos submeter à salvação. Ali estava então apresentado a Pilatos como um malfeitor pelos escribas e sacerdotes, para que o julgassem e condenassem à morte da cruz, como de fato conseguiram. Ó, maravilha! Exclama Santo Agostinho. Ver o juiz julgado, a justiça condenada e a vida morrer. E qual foi a causa de todos esses prodígios, senão o amor que Jesus Cristo tinha aos homens? Amou-os e entregou-se a si mesmo por nós. Efésios 5:2. Ó, se tivéssemos sempre diante dos olhos esse trecho de São Paulo, certamente arrancaríamos do coração todo afeto aos bens da terra, e não pensaríamos em outra coisa senão em amar nosso Redentor, recordando-nos que o amor que o levou a derramar todo o seu sangue para preparar-nos um banho de salvação, o qual nos amou e lavou-nos de nossos pecados no seu sangue. Apocalipse 1:5. São Bernardino de Sena diz que Jesus Cristo, do alto de sua cruz, viu, em particular, cada um de nossos pecados e ofereceu seu sangue em remissão de cada um em especial. Em suma, o amor obrigou-o a aparecer nessa terra como o mais vil e humilde de todos, apesar de ser o Senhor soberano. Quem faz isso? Pergunta São Bernardo. O amor, que forte no seu afeto, não conhece dignidade. O amor que, para fazer-se notório ao objeto amado, faz que o amante ponha de sua parte sua dignidade e procure unicamente o que agrada e contenta ao amado. E assim Deus, que por ninguém pode ser vencido, deixou-se vencer pelo amor que consagrava aos homens. Além disso, é necessário refletir que tudo que padeceu Jesus Cristo em sua paixão padeceu por causa de um de nós em particular. É por isso que diz São Paulo: vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. O que diz o apóstolo deve dizer também cada um de nós. Escreve Santo Agostinho que o homem foi remido por um preço tão grande que parece valer tanto quanto o próprio Deus, e acrescenta: o Senhor, vós me amastes, não como a vós, mas ainda mais do que a vós, pois, para livrar-me da morte, quiseste morrer por mim. Mas, podendo Jesus Cristo salvar-nos só com uma gota de sangue, por que quis derramar o todo, a força dos tormentos, até expirar de pura dor no madeiro da cruz? Responde São Bernardo
que ele quis derramá-lo todo para nos demonstrar o amor excessivo que nos tinha. Diz excessivo, pois também os santos Moisés e Elias exclamaram a paixão do Redentor em excesso de misericórdia e de amor. E falavam do seu excesso que havia de realizar em Jerusalém. Lucas 9:31. Falando Santo Anselmo da paixão do Senhor, diz que a misericórdia superou o delito dos nossos pecados, porque o valor da morte de Jesus Cristo, sendo infinito, superou infinitamente a satisfação devida à justiça divina por nossas culpas. O apóstolo tinha, pois, razão de dizer: longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. E o que dizia São Paulo pode dizer qualquer um de nós. E por isso digamos: e que maior glória eu poderia ter ou esperar no mundo do que ver um Deus morto por amor de mim? Ó Deus eterno, eu te desonrei com os meus pecados, mas Jesus Cristo, com sua morte, satisfez por mim e me restituiu de modo abundantemente a honra que te era devida. Por amor, pois, de Jesus morto por mim, tende compaixão de mim. Meu Redentor, que quiseste morrer por mim a fim de obrigar-me a amar-te e fazer que eu te ame. Por ter desprezado a tua graça e o teu amor, merecia ser condenado a não poder mais te amar. Dá-me, porém, qualquer castigo, mas não esse. Suplico-te que não me envie ao inferno, já que no inferno não posso te amar. Faça com que eu te ame e depois castiga-me como quiseres. Priva-me de tudo, somente não de ti mesmo. Aceito todas as enfermidades, todas as ignomínias, todas as dores que me enviares, contanto que eu te ame. Conheço agora, pela luz que me deste, que és soberanamente amável e muito me amaste. Não ouso mais viver sem te amar. No passado amei as criaturas e voltei as costas para ti, bem infinito. Mas agora te afirmo que quero amar-te exclusivamente e nada mais. Ah, meu amado Salvador, se vires que no futuro deixarei de te amar, peço-te que me faça morrer agora. Prefiro ser aniquilado a ver-me separado de ti. Ó Virgem Santa, Mãe de Deus, Maria, ajuda-me com tuas súplicas e obtende-me que não deixe mais de amar a Jesus Cristo morto por mim e a ti, minha Rainha, que me levaste, Deus, a usar de misericórdia comigo até agora.